Tivemos aí um ótimo fechamento semanal e com uma abertura semanal não tão positiva. A gente está vendo o Bitcoin corrigindo um pouco mais de 1%, enquanto a gente tem altcoins caindo 3%. E hoje eu quero passar para você o que precisamos observar no preço, observar no gráfico para a possível continuação de preço de Bitcoin com possibilidade de buscar 69 mil dólares por unidade. Existe essa possibilidade do Bitcoin nessa semana ainda buscar 69 mil dólares por unidade. Eu quero te mostrar o que precisamos observar no gráfico essa semana para essa continuação de preço no Bitcoin e também nas altcoins. Temos aí altcoins caindo bem mais que o Bitcoin, isso porque o Bitcoin ganhou dominância ontem e também está ali no 0 a 0 na dominância, sem recuo na dominância, mas a gente precisa continuar atento às altcoins, principalmente às altcoins com maior visibilidade, aquelas altcoins grandes, aquelas altcoins com bons projetos. Essas são as altcoins que pode mais subir quando as altcoins começar a ganhar força, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar te mostrando aqui no gráfico o que está acontecendo no semanal e o que pode continuar acontecendo aí para Bitcoin para o decorrer dessa semana. Depois a gente fala de curtíssimo prazo, o que pode acontecer aí no dia de hoje ou até mesmo no dia de amanhã, mas é importante observarmos o que está acontecendo aqui no semanal, porque curto prazo é uma coisa, gráfico semanal, onde a gente vai visualizar o médio prazo, é outra. Olha o que está acontecendo aqui no médio prazo. Bitcoin, dentro daquele padrão, dentro da bandeira ainda, conseguiu segurar muito bem. E na semana passada tivemos aqui o fechamento com Bitcoin lá em cima em 64 mil dólares por unidade, o que é ótimo para a nossa continuação de preço. Bitcoin vir buscar aqui a próxima resistência em 69. Isso porque ele confirma para a gente que o padrão atual é uma bandeira. A gente tem aqui a possibilidade da bandeira sendo formada e talvez a confirmação aí nas próximas semanas. A confirmação ela se dá depois do rompimento, tá bom? Então essa semana existe a possibilidade de vir buscar 69, corrige um pouco, nas próximas semanas a gente tem o rompimento com a confirmação, tá bom? Mas vamos nos ater ao que está acontecendo aqui com o padrão atual e com o fechamento da semana passada. E além do gráfico estar mostrando para a gente essa possibilidade de continuação, também o Psycho Top, como aconteceu em momentos passados com o Bull Run iniciando depois da volta do Bitcoin para cima da média da DMA 111, assim como aconteceu no ciclo lá de 2016, o Bitcoin ficou segurando na DMA 111, no ciclo de 2020, o Bitcoin ficou segurando na DMA 111, e agora ele rompeu previamente a DMA 111 e voltando acima da média, acima da DMA 111. Olha o que está acontecendo aqui, ele está exatamente na DMA 111, isso observando o semanal. Precisamos que essa semana ele permaneça acima para a continuação em busca da DMA 350. Conseguimos ver aqui de forma mais nítida com o indicador que eu estou desenvolvendo. Esse é o indicador de Psycho Top que eu estou criando e ajustado, tá? Com alguns ajustes que vai nos ajudar ainda mais a visualização. Quando colocamos aqui no gráfico semanal, conseguimos visualizar a mesma coisa que eu tinha te mostrado aqui, mas conseguimos tratar ainda mais observando dentro do TradingView com esse Psycho Top, porque aqui conseguimos diminuir o time. No time diário, por exemplo, veja que a gente teve o rompimento e o preço segurando acima do preço onde era para ser uma resistência na DMA 111, lá em 63.700 aproximadamente. Ele conseguiu romper, segurou por 2 dias, assim como utilizou aqui como suporte, rompeu, caiu muito, a gente teve a agulhada lá embaixo em 59, agora a gente tem o preço rompendo para tentar segurar acima da DMA 111, que é essa média em laranja aqui, tá bom? E se no dia de hoje o preço conseguir segurar acima da DMA 111, para o dia de amanhã podemos ter a continuação, porque a gente vai ter a confirmação de que de fato aqui tem um suporte. Ele rompeu essa resistência para formar um suporte e então a gente vai ter a continuação em busca da DMA 350. Só que a DMA 350, onde ela está? Ela está lá em cima em 100 mil dólares por unidade, onde o preço vai utilizar como resistência, como utilizou aqui atrás. O preço utilizou a DMA 350 como resistência, o preço segurou exatamente e voltou. Utilizou a 111 como suporte até romper, cai bastante. E assim ele veio agulhando a 111, tá bom? Aqui em verde é a tendência, onde mostra pra gente se estamos em tendência de alta ou tendência de baixa. Preço acima dessa média em verde, a gente tem tendência de alta e estamos em plena tendência de alta, com preço acima dessa média
em verde aqui, tá bom? Então, quando a gente vai observar esse indicador, é um indicador bem interessante, que eu estou estudando e desenvolvendo ele aqui para que a gente consiga observar e fazer melhores tratamentos no gráfico. Veja que no 4 horas o preço segurou e está formando essa lateralização aqui, tá bom? Ele está agulhando nesse momento, mas precisamos aqui de pelo menos o diário acima da DMA 111 para a continuação do preço. Então, no curto prazo, preço no dia de hoje fechando aqui acima de 63.800, para o dia de amanhã a gente tem a possibilidade de continuação. Fechando abaixo, possibilidade de vir buscar suporte aqui em 61.700, tá bom? Por quê? Além de romper aqui o nosso Psycho Top, ele também vai romper aquela possibilidade de formar uma bandeira. Aqui a gente pode estar formando uma bandeira, que seria um padrão de continuação, mas se ele romper e perder para baixo, aí ele confirma outro padrão, que seria um padrão de topo duplo. Então, queda até o próximo suporte, que está aqui em 60.900, 61 mil dólares por unidade, ele volta a subir só lá na frente, tá bom? Então, os próximos fechamentos aí vai mostrar a direção do preço para a gente. Quando vamos observar o volume, que é muito importante estarmos de olho nesse momento, para o dia de hoje, 22 bilhões, o que é muito pouco. Para a continuação de preços, precisamos ver esse volume subindo como foi lá na semana passada. Para o Bitcoin buscar 64, o preço ele veio a 42, quase 43 bilhões em volume. Então, a gente teve a valorização e a confirmação com volume, mostrando que tinha pessoas cada vez mais interessadas em negociar e negociar na compra, porque a gente tinha a valorização. Se o volume ele permanece em 20, 22, 25 bilhões, mostra que o volume e a intenção compradora é baixa, o preço vai ficar estagnado ou corrigir até 60 mil, onde pode ser o próximo suporte de preço. Mas, se para o decorrer dessa semana, hoje é segunda-feira, amanhã é terça, então na terça-feira veio aqui para 30, 33, 34, possibilidade de continuação, porque temos interesse comprador, tá bom? Então, essa vai ser uma das principais observações aí para essa semana e também para o dia de hoje. Fica de olho no dia de hoje, porque o dia de hoje ele pode decidir se vai continuar subindo, confirmando aqui a possibilidade de uma bandeira, ou se ele vai voltar para 60.900 ou 61 mil dólares por unidade, tá bom? Quando a gente vai observar por liquidação, a gente não tem tantas regiões de liquidez nesse momento, a não ser aqui a região de 64.500, depois 65.200. É onde temos mais liquidez, observando aqui dessa forma. Tá? Então, observando que regiões de liquidez não temos muita liquidez para baixo, mas sim para cima, onde serão os próximos pontos de liquidez a ser buscado, o que não é muito, tá? Então, a gente não determina isso daqui como padrão, porque as liquidez não estão tão altas nesse momento, mas sim está esgotado tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. A gente não tem tanta liquidez, isso a gente pode mudar para 3 dias, para uma semana, e você vai ver que não temos liquidez aqui, independente do time que colocarmos. Olha só, a liquidez já foi buscada aqui embaixo em 63.400 em 3 dias. No semanal também já foi buscado a liquidez. E não temos tanta liquidez. A liquidez está praticamente esgotada nesse momento. Então, a gente vai ter aí baixo volume automaticamente, porque não temos tanta liquidez, tantas negociações. E, consequentemente, a estagnação, o preço pode continuar estagnado até ele decidir qual que vai ser a sua direção. Então, essa região atual aqui é uma região muito importante a ser observado, tá bom? Quando a gente vai lá para a dominância do Bitcoin, a dominância para o dia de hoje está subindo um pouquinho, tá? Tá querendo dar continuação para buscar o topo aqui em 57, o que não é bom para as altcoins, tá? Então, no curto prazo, no curto e curtíssimo prazo, vamos ver algumas altcoins corrigindo. O próprio Ethereum, Polkadot, FTM, Solana, todas as altcoins vai corrigir mais que o Bitcoin nesse momento. Mas essa região aqui, toda essa região de 57, na minha opinião, é oportunidade para começar a ficar de olho nas altcoins, porque tokens como o FET, veja o que está acontecendo, a gente já tem a valorização bem mais expressiva que a valorização do Bitcoin, FET subindo aí 65%, a gente tem outras altcoins subindo bem mais que o Bitcoin. Então, quando começarmos a onda de confirmação de cunha, a maioria das altcoins está nessa formação aqui, e quando começarmos a ver essas confirmações, podemos ter a continuação desses padrões e a continuação bem mais elevada do que o Bitcoin. Olha o que está acontecendo com a VAX e em várias outras altcoins. O FTM tinha mostrado aqui para vocês também, e o FTM já confirmando. Para quem não conseguiu se posicionar aqui embaixo, é interessante esperar ele voltar um pouco aqui ou romper
como tinha passado em live, romper essa região de resistência em 53 e várias outras altcoins está formando esse padrão aqui. Então, à medida que o Bitcoin continuar subindo, se ele for subindo e perdendo dominância, a gente vai ter a continuação e uma continuação bem expressiva nas altcoins, e por esse motivo que acredito que essa é uma região de topo na dominância e oportunidade nas altcoins para quem tem interesse em estar se expondo aí no mercado cripto, tá bom? Quando a gente vem aqui para o mercado tradicional, ouro está segurando nessa região, vou até subir um pouco mais aqui esse padrão no que está sendo formado no ouro, porque a gente pode ter o ouro em uma região de resistência neste momento, e essa região de resistência ele vai mostrar para a gente se há muito interesse comprador com o rompimento aqui acima, ou se ele vai simplesmente voltar para corrigir um pouco. A gente já tem aqui o Dow Jones aberto, formando nova alta máxima histórica. E mais uma vez em vídeo trazendo para você mais um número histórico para o índice Dow Jones e provavelmente S&P 500. O maior valor da história do Dow Jones. Quando a gente vai ver o S&P 500, que abriu agora há pouco, a gente vai ver que não chegou, mas teve o segundo maior fechamento semanal da história, fechando aqui na região de 5.632. Não está em preço histórico, em alta máxima histórica, mas já está na região e muito próximo de ser rompido, enquanto o Dow Jones já rompendo e formando o maior preço da história. Já vimos aqui preços históricos no ouro, no Dow Jones, no S&P, então renda variável está cada dia que passa batendo mais alta e subindo cada vez mais. Em algum momento vai encontrar um platô, vai parar de subir e começar a tendência de baixa. Eu acredito que isso vai ser lá em 2025. E o Bitcoin, nesse momento, não está acompanhando. Para acompanhar o que está acontecendo com S&P, Nasdaq, Dow Jones, ouro, ele precisa, ou pode acontecer, em uma única semana, dele lá em cima em 72, 73 mil dólares por unidade, e ele vai simplesmente se equiparar com os outros índices, encontrando alta máxima histórica. E depois ele pode formar em uma única semana um pavio mais ou menos assim, um pavio mostrando que a gente tem pressão compradora, força compradora, para continuação na valorização até as próximas resistências, entre 100 a 150 mil dólares por unidade, tá bom? Então, para Bitcoin, é isso que eu estou observando, principalmente lá no curtíssimo prazo, com a possibilidade do Bitcoin voltar para 61 mil dólares por unidade nessa semana, para continuar sua valorização aí nas próximas semanas, ou já nessa semana ele ir direto para 69. Depois ele corrige um pouco, e depois dessa correção a gente tem um rompimento e a valorização até 90, 100 mil dólares por unidade, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda demais o canal. E também eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? E deixa aí nos comentários qual altcoin você está investindo nesse momento. Depois eu vou trazer um vídeo aí falando sobre altcoins. Essa semana eu vou falar mais sobre altcoins, falar sobre algumas altcoins que eu vou estar comprando aí pro decorrer dessa semana, começando a montar carteiras novas, carteiras pequenas, mas para mostrar para vocês ali a questão, a relação do que eu estou fazendo, do que eu estou observando, que são as altcoins, e o porquê eu acredito que esse é o momento das altcoins e que pode estar chegando muito em breve, um momento onde as altcoins vai subir bem mais que o Bitcoin. Tá bom? Então, se inscreve aí para você não ficar de fora de tudo que eu vou estar trazendo aqui essa semana. E também deixa o like se o vídeo tá te ajudando, tá bom? Vou ficando por aqui. Foi.